A paz do Senhor para você e a sua amada família. Outra vez, vamos estar meditando na palavra de Deus. Evangelho que escreveu São João, capítulo 21, versículos de número 1 até o versículo de número 3. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Queridos, eu já quero agradecer de coração por você estar aqui mais uma vez conosco nesse canal, onde diariamente nós juntos meditamos na grandiosa e bendita palavra de Deus. No dia de ontem nós estivemos meditando nesse mesmo texto que acabamos de ler. Eu disse que voltaria a tratar de alguns detalhes que estão aqui nesse texto. Ontem nós falamos de que os discípulos, eles estavam reunidos depois que Jesus havia ressuscitado, e concluímos no versículo 3 dizendo que eles não apanharam naquela noite nenhum peixe, porque aquela noite fazia parte de um novo cenário na vida daqueles discípulos. Um novo dia, uma nova história, uma nova realidade. Então não deu certo, porque a atividade que eles estavam fazendo pertencia ao passado. Eu disse aos queridos que hoje eu ia mostrar a todos as três coisas que os discípulos deviam ter dispensado e ainda não havia dispensado, os que levou, o que fez eles voltarem à pesca. E você deve estar curioso para saber quais são as três coisas que o pastor José Amaro vai nos mostrar. Vamos então para o texto bíblico. Vamos analisar o versículo 3. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Eu quero ler com você o versículo 6. E ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Vamos ao versículo 3 e a gente vai analisar duas coisas que ainda estavam com os discípulos. Veja a expressão de Pedro: vou pescar. O que é que nós entendemos aqui como a primeira coisa que ainda estava no coração dos discípulos? Não só de Pedro, porque Pedro disse: eu vou pescar, e logo em seguida eles disseram: nós vamos também. O que é que estava em primeiro lugar ainda com os discípulos que não deviam estar? O desejo de pescar. Ainda havia no coração deles o desejo de voltar à pesca. Em segundo lugar, ainda no versículo de número 3, diz que logo subiram no barco. Então, a segunda coisa que ainda estava com eles e não devia estar era o barco, pois o barco era um dos instrumentos da atividade anterior. No versículo 6, diz que eles tinham as redes. Então, aqui aparece a terceira coisa, ou objeto, como você queira classificar, que ainda estava com eles e não era mais para estar. Agora você observa uma coisa que
Essas três coisas que a gente apresentou, o desejo, o barco e as redes. Observe que as duas últimas, o barco e a rede, eles só são usados depois que o desejo ele entra em ação. Se ele não tivesse o desejo no coração de voltar às atividades da pesca, com certeza nem a rede e nem o barco teria sido utilizado. Mas ainda havia um receptor dentro do coração, na mente daqueles discípulos, que os fez voltar à atividade anterior. Ou seja, nada era feito exteriormente sem que interiormente não estivesse em atividade. É por isso que Jesus, um dia ensinando, ele disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando nós temos qualquer ação, quando nós atuamos em qualquer área, fisicamente, é porque dentro do nosso interior já foi decidido aquilo. E aí a gente entra para a execução. Então, dentro dos discípulos, ainda tinha aquele desejo de voltar à pesca. Então, eles acendem, não é? Aquilo de novo volta a ser acionado e no lado exterior estava o barco e as redes. Então, estava tudo perfeito. Agora, olhando o versículo de número 2, quem eram essas pessoas que estavam voltando às atividades que já devia ter sido esquecidas? Os discípulos, ou seja, os principais homens que iam substituir Jesus. Imagina se Jesus não intervém naquele caso. O que seria da obra de Deus se o Senhor não tivesse intervido ali? Olha, os líderes que tinham que continuar a obra eram eles que estavam desistindo da atividade para a qual Jesus havia chamado. Aí você pergunta, pastor, era pecado eles estarem pescando? Não, não era. Porque nem era antes, nem era depois. Quando Jesus buscou eles, tanto o evangelista Mateus, Marcos e Lucas registraram, Jesus buscou eles lá na beira do rio, eles estavam pescando, Jesus não atribuiu o pecado a eles. Assim, os outros pescadores também estavam em falta. Era uma atividade normal, como até o dia de hoje. Mas agora, no caso, Jesus encontrou eles de volta pescando quando disse que não era mais para pescar. Eles estavam em pecado? Também não. Jesus não atribuiu nenhum pecado a eles. Mas aonde é que está o problema? O problema está em a gente querer insistir naquilo que Deus não quer para a nossa vida. Não significa dizer que aquilo que Deus não quer para a nossa vida, se a gente vir fazer, retornar a ela, significa que você vai estar em pecado. Pode ser considerado um tipo de teimosia, sim. Mas o que estava acontecendo aqui nos discípulos era a falta de confiança naquilo que eles haviam escutado. Quando Jesus disse, de hoje em diante, vocês não vão mais ser pescadores de peixe. Eu vos farei pescadores de homem. Vocês terão, por todo o resto da vida, uma atividade nobre a ser cuidada a partir de então. Mas na morte de Jesus, eles entraram em choque e tiveram temor, deixaram de confiar na palavra de Deus e voltam às atividades. Ou seja, eles tiveram temor, tiveram medo de que não ia dar certo a partir de então. Aí volta à atividade anterior. Querido, talvez seja o seu caso. Você está temoroso, temorosa, você está com medo, você está como que um assombro lhe tomando. Mas eu quero dizer a você, descansa no Senhor, confia no que Deus te falou. Confia na verdade que você ouviu da parte de Deus. Deus não mente. Ele é fiel em tudo aquilo que diz.
Se ele te prometeu, descansa no Senhor. Aí no versículo de número 4, diz: E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram quem era Jesus. Jesus não poderia ter deixado eles lá? Mas veja que no dia seguinte, Jesus sabia que a noite toda tinham pescado e nada. Jogava a rede, nada, não vinha nada. Jesus poderia ter deixado eles para lá e constituir outros discípulos no lugar deles que levassem a coisa a sério. Mas ele não faz isso. Ele vai de manhã e vai encontrar com eles. E no versículo de número 5, Jesus perguntou para eles: vocês têm alguma coisa de comer? Esse será um tema do vídeo de amanhã. Nós vamos tratar disso a partir de amanhã. Mas observe que nós vamos concluir aqui esse vídeo dizendo que Jesus foi de manhã. Ele sabia que eles não tinham nada. Ele sabia que eles tinham teimado e ido para o pesca. Ele poderia ter deixado, como eu já disse, mas ele foi lá. O que isso significa? Misericórdia de Deus na vida deles. Apesar deles ter perdido a confiança no que eles tinham escutado, Jesus vai lá para os fortalecer, para animar e fazê-los entender que estava válido. Deus não tinha esquecido do que ele tinha dito para eles. A misericórdia de Deus. Se fosse trabalhar, Jesus fosse trabalhar como nós, os humanos, eles ficavam para lá, mas Jesus não trabalha assim. Jesus trabalha diferente, ele trabalha com misericórdia e bondade. E eu quero crer que nesta oportunidade que você está ouvindo esta palavra, Deus está falando com você, ele está indo ao teu encontro, dizendo: você voltou atrás, você deixou de crer no que eu te disse, no que eu te falei, no que eu te revelei. Mas Jesus está vindo ao teu encontro e dizendo: volta a crer naquilo que eu te disse, porque passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Foi o próprio Jesus que falou isso. Deus te abençoe. Deus te ajude, você e família. No dia de amanhã, a gente vai voltar a meditar nos versículos posteriores. Eu estou sentindo ainda de falar alguma coisa nos versículos que estão à frente. Mas aqui nós vamos terminar esse vídeo, Jesus nos procurando lá no mar, onde não devíamos estar, não devíamos ter voltado. Aqui a gente termina Jesus encontrando conosco. E amanhã a gente inicia falando do diálogo que ele teve com os discípulos naquele encontro. Deus abençoe você e família. Eu peço a você que deixe o seu like, comente, mande para o mais pessoas que você puder. E se inscreva no canal e até o próximo, se Deus quiser.